Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um Devocional Delas. Um devocional onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Já se inscreve no nosso canal e se você quer acompanhar os devocionais no ao vivo, é só me seguir no @paulafernandaaranha. Bom dia! Vamos esperar o pessoal entrar na live. Bom dia, Rô. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos entrar no nosso devocional. Esperar a mulherada entrar. Por favor, quem puder mandar o link para a mulherada lá no grupo. Bom dia, Larissa. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Débora. Bom dia, Rô. Bom dia, Stephanie. Bom dia. Por favor, alguém envia o link lá no nosso grupo para a mulherada entrar. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, hoje o nosso devocional, eu acordei com uma frase e essa frase está lá em 1 Coríntios 2. Então, já abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Hoje a nossa palavra está lá. Vamos lá. Vamos aguardar um minutinho para a gente começar. Para honra e glória do nosso Deus, esse devocional, domingo, primeiro dia da semana. Vamos consagrar a semana a Deus, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que endireite as nossas veredas. Bom dia, Tati, bom dia, Mel, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos começar. Meu Senhor Jesus, a Ti rendo graças por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor por nós. Senhor, nós estamos aqui reunidas em Teu nome para Te honrar e Te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui, Papai, porque Te amamos, Te honramos, Te desejamos, Papai. Estamos aqui, Senhor, porque queremos Te ouvir. Estamos aqui, Pai, porque para nós precisamos começar o nosso dia em Tua presença. Como a Tua palavra diz, buscai o reino dos céus e a Sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Papai, eu peço, Senhor, que o Senhor se faça presente, tome o Teu lugar de honra, Espírito Santo de Deus. Se manifeste em nosso meio, nos dê revelação da palavra, tira as escamas dos nossos olhos, nos dê entendimento, nos dê discernimento, Pai. E que nós não apenas ouçamos ou leiamos essa palavra, Pai, mas que nós a coloquemos em prática, porque sabemos, Pai, que o justo é aquele que pratica a palavra, não apenas aquele que conhece e que lê. Pai, nós não queremos ser fariseus religiosos, nós queremos ser discípulos parecidos com Jesus. Fale conosco, Papai, esta manhã nós precisamos Te ouvir. Senhor, nós consagramos esse devocional a Ti, Deus. Que ele suba como um incenso suave às Suas narinas, ó Papai. Pai, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal que tem te atrapalhar este devocional, toda distração, toda arma forjada. Como a Tua palavra fala, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Coloque uma redoma de fogo, Pai, ao nosso redor. E eu declaro que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Pai, eu lhe peço, Senhor, seja conosco, habita no nosso meio, nós precisamos de Ti. Assim eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Bom dia, Laís, bom dia, Cris. Já manda esse devocional para pelo menos 5 mulheres que você ama, que você admira, que vai ouvir uma palavra diretamente do reino dos céus para a vida dela hoje. Hoje a nossa palavra é 1 Crônicas 2. Então já abra a sua Bíblia em 1 Crônicas 2. Bom dia! Para que a gente comece a leitura da nossa palavra. Ontem o Senhor falou muito em meu coração a palavra de hoje, e a gente tem que começar a sonhar os sonhos de Deus, né? Muitas vezes a gente sonha os nossos sonhos, mas nós precisamos sonhar os sonhos de Deus para nossa vida. Bom, vamos lá. 1 Crônicas 2. Não, gente, é 1 Coríntios. Me perdoem. É 1 Coríntios 2. Eu não sei porque eu tô com crônicas na cabeça. O Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2. Me perdoem. Vamos lá. Isso. 1 Coríntios 2. Isso. Vamos lá. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhe o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aqui é Paulo falando para a igreja de Corintos. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem as dos poderes desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Sabe que muitas vezes a gente fica falando assim, eu acho que eu tenho um pensamento muito ruim, eu tô com uns pensamentos errados, sabe? Às vezes
acontece que Satanás ele tenta colocar na nossa cabeça coisas que parecem ser nossos pensamentos. Quem já passou por isso? Parece que nós que estamos pensando naquilo, em alguma coisa errada, alguma coisa ruim, ou alguma coisa do nosso passado, sem Cristo. E a gente fica até se sentindo culpada porque a gente está pensando em algumas coisas. Quem já passou por isso também? E essa mensagem, ela nos fala sobre que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente já tem a mente de Cristo. Então, toda a culpa, toda a condenação, toda a acusação não é do Senhor. E ela não vem de você mais também. Ela vem de uma seta. Por isso que é tão importante a gente se revestir com a armadura de Deus, né? Bom, vamos destrinchar esse capítulo porque tem tanta coisa linda pra gente aprender hoje, pra gente se deleitar na presença do Pai. Neste devocional, essa palavra, ela fala tantas e tantas coisas pra nós. Então vamos destrinchar ela aqui. Aqui Paulo fala assim: irmãos, quando estive com vocês te anunciando o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Quando Paulo fala isso, ele fala assim: olha, quando eu fui falar com vocês, eu não quis ser o mais inteligente. Eu não quis ser a pessoa que chama a atenção pela linguagem bonita, pela eloquência. Muito pelo contrário, eu me fiz o menor entre vocês, porque quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Não é sobre a minha eloquência, não é sobre a sabedoria que eu acho que eu tenho. É tudo sobre Jesus Cristo. E quantas vezes nós mesmos, porque a gente sabe um pouquinho mais da Bíblia, a gente quer aparecer, falar um pouco mais bonito que o outro. Ou você já se deparou com pessoas assim, né? Que porque sabem um pouquinho mais, né? Começam a até mesmo menosprezar aqueles que não sabem tanto, né? E querem ostentar uma linguagem super eloquente e querem se aparecer, né? Então, que a gente saiba que por onde a gente vai, a gente leva o Evangelho de Cristo, mas que ele tem que aparecer e não você. É Jesus que tem que resplandecer em você. Não é sobre você. Sabe, às vezes a gente vê tantas pessoas assim. E até mesmo a gente pode até se perguntar, será que eu já fui assim? Será que eu já, de alguma maneira, já tive esse tipo de atitude? Bom, que a gente saiba que nós precisamos se fazer o menor entre aqueles que nós ensinamos. Nós temos que deixar com que Cristo se revele a eles através de nós, que não é sobre nós. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vocês. Isso é uma coisa que eu quero até que vocês escrevam. Que nós temos que ter temor e grande temor todas as vezes que a gente entra na presença do Pai, principalmente quando a gente vai ensinar alguém as coisas do Senhor. É necessário que a gente tenha grande zelo com a palavra de Deus. É necessário que a gente entre no secreto com Deus com grande temor e tremor, porque Deus, ele é zeloso. Muitas vezes nós temos Deus como Pai, como melhor amigo, mas a gente não pode se esquecer que ele é Deus. A gente tem que tratá-lo com respeito, reverência, porque só ele é santo, santo, santo. Nós temos que se colocar no lugar da nossa pequenez para que o Senhor cresça. Para que a cada palavra que sai da nossa boca, as pessoas não achem que são nossas as palavras, mas sim do próprio Deus. É sim do Espírito Santo ministrando através de você. Aqui ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação
não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A gente tem sim que estudar maneiras de conversar e de ministrar a palavra de Deus de maneira zelosa, mas a gente tem que tomar cuidado com aquelas muitas pessoas, elas até pregam com linguagens persuasivas e comerciais até, né? Que as pessoas usam em vendas, essas coisas assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz isso, quando a gente coloca o nosso intelecto, por exemplo, numa ministração ou no ensino, a gente não está dando espaço para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que nos persuadir. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Não é frases de efeito. Tem muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As frases de efeito, né? Quem causa efeito sobre o nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, que nós tenhamos tremor e temor e fraqueza quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, quando a gente vai evangelizar alguém, quando a gente vai falar do amor de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é simples. O Espírito Santo, ele nos convence não com linguagens e nada disso. Ele nos convence com a impressão do Espírito. E aqui ele fala assim: mas em demonstração do Espírito Santo de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É para que vocês vejam que quem está ministrando a palavra é o Espírito Santo, não é você, né? Para que as pessoas não se apoiem em você, não tenham idolatria em você. Por isso que muitas vezes eu falo aqui algumas coisas que acontecem comigo no meu dia a dia, algumas falhas minhas, e eu acabo até confessando para vocês aqui, porque eu tô aqui para aprender também. Antes de ministrar para vocês, eu ministro para mim. Eu tô aqui para aprender, para crescer em fé, para romper em fé, para saber mais do meu Pai, para conhecer mais o caráter do meu Pai. Então, a gente tem que romper em fé, mas que a gente não se apoie em ser humano nenhum. Não é aquele super pastor ou aquela super pastora, não é sobre aquele super diácono, aquela pessoa que, nossa, uau, não se apoie em homens. Se apoiem apenas em Cristo Jesus. Nós temos que entender que Cristo, ele veio para nos salvar. E todos os homens são, todas vocês, todos os pastores, todos os seres humanos eles podem ser corruptíveis, né? Às vezes a gente não está tão vigilante aqui ou ali e a gente acaba errando, falhando. Por isso que a gente não pode colocar nosso apoio em homens. Tantas igrejas que desmoronam porque o pastor peca, porque o pastor cai, e aí ao invés das pessoas se manterem firmes do mesmo jeito que estavam, elas começam, mas se o pastor caiu, eu vou cair. Por isso que nós temos que ter muito temor e tremor com a palavra de Deus. Quando você assume a identidade de filha de Deus, você tem que ter a postura de filha de Deus, né? Você tem que tratar as pessoas como Cristo trataria. Porque você ser cristão significa você ser um pequeno Cristo. Então nós temos que ter tremor e temor com a nossa postura. Nós temos que viver o que pregamos. Eu sou cristã. Minha irmã, você está vivendo o que você prega, o que você é? Porque tem uma diferença muito grande entre você falar que é cristã e ser realmente um cristão, né? Um cristão é ser um pequeno Cristo. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em ti. É frutificar os frutos do Espírito. Bom, que o nosso apoio não esteja em homens. Que a gente tenha o nosso apoio apenas em Jesus Cristo, ao nosso Deus e ao Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito que
mora dentro da gente, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então não é obras da nossa mão, nem obra na mão de ninguém. Não foi um pastor que fez você aceitar Jesus, foi o Espírito Santo, através da vida dele, que tocou você. Então a gente tem que tomar cuidado, porque até isso nos traz uma semente de idolatria. E a gente já quebra o primeiro mandamento, que é não faça para si outros deuses. Às vezes tem pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram pessoas da internet, pessoas que idolatram porque, porque essa pessoa tem muitos seguidores. Tá bom, irmã, glória a Deus por isso, mas é só uma pessoa. A gente não pode achar que elas são pessoas, que elas são perfeitas. Não, porque ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus, não é? Então, vamos lá. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Isso é uma coisa muito importante a gente destacar. Porque a sabedoria, ela não vem para aqueles que não têm maturidade. A sabedoria, ela não vem para os imaturos. Claro, a palavra do Senhor nos fala assim: peçam a sabedoria e eu lhes darei livremente. Mas quem é imaturo não pede por sabedoria. Então, se hoje você é uma pessoa que pede por sabedoria de Deus, você já é considerada uma pessoa mais madura. Então, que a gente continue pedindo ao Senhor a sabedoria dele. Sabe, a palavra fala assim, que o Senhor tem uma sabedoria diferente para aqueles que são a verdadeira sabedoria. Ele separa para os que são retos e íntegros. Então que você seja reta e íntegra para você receber a verdadeira sabedoria de Deus. Então saiba que para você chegar no nível de maturidade e sabedoria, você precisa romper todos os sofismas, você precisa romper todas essas crenças, você precisa renunciar algumas coisas, porque a imaturidade vem com a renúncia. A maturidade vem, sabe, você saber que tem algumas coisas que desagradam a Deus e você renuncia, porque você não faz mais aquilo que a sua carne quer, mas você faz aquilo que Deus pede para você. E a renúncia é um grande sinal de maturidade. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderes desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Existe a sabedoria oculta de Deus, que Ele só entrega para os seus filhos. Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se estivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui ele está falando assim, nenhuma pessoa era sábia, tinha sabedoria de Deus, porque senão eles não teriam crucificado Jesus. Eles saberiam que Ele é o próprio Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí Paulo fala assim, Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, é só o Espírito mesmo que pode nos falar uma coisa assim. Porque o Espírito, ele sonda as profundezas de Deus. Então, ele sabe o que Deus tem preparado para nós. Ele sabe o que Deus pensa de nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. Deus, ele tem uma vida plena para você. Deus, ele tem uma vida abundante. Deus tem uma vida de graça. Deus tem uma vida que você nem sequer imaginou. E o amor ao Senhor, o que é amar a Deus? É você ter Ele nos seus pensamentos. Sabe quando você tem um amor por uma pessoa?
é você amar a Deus um pouquinho mais forte, sempre mais forte do que qualquer outra pessoa. Deus, ele tem que estar em nosso primeiro lugar. Sabe, quando eu conheci o meu marido, eu falei pra ele assim, olha, nada me satisfaz mais do que o Senhor, né? Eu ainda não era convertida totalmente, eu não era batizada, mas eu já amava ao Senhor. Eu lembro de amar ao Senhor desde muito pequenininha. E eu lembro que eu falei assim pra ele, olha, depois de um tempo, né, eu amo você, mas primeiro eu amo a Deus. Eu confio em você, mas primeiro eu confio em Deus. Porque às vezes a gente coloca as nossas expectativas no homem, a gente sempre se frustra. Então, uma coisa eu falo pra vocês, primeiro é o Senhor na vida de vocês, antes do seu marido, antes dos seus filhos, antes da sua mãe, do seu pai, é Deus. Primeiro nós amamos a Deus, porque para aqueles que o amam, ele tem um futuro que nós nunca nem imaginamos. E o Senhor, ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor tem preparado para você, você ainda nem sonhou, você ainda nem imaginou. Sabe, eu falo que depois que eu casei, eu jamais imaginei casar. Eu jamais imaginei morar onde eu moro hoje. Eu jamais imaginei ter as amizades que tenho hoje. Eu jamais imaginei ter um devocional com mulheres. Eu jamais imaginei que um dia eu faria o nosso evento, um evento para mulheres, para comemorar um ano de devocional ininterruptos, né? Então, realmente, o que o Senhor tem preparado para nós, a gente nunca nem imaginou. O Senhor, ele tem pensamentos bons sobre você. Ele quer te dar uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que você se deleite. A gente tem que parar com o pensamento de que o Senhor, ele não se agrada com a riqueza. Tem muitas pessoas que vivem na pobreza porque acham que Deus não se agrada da riqueza, sendo que o Senhor é rico, ele é dono do ouro e da prata, ele é multitrilionário, sabe? A gente tem que acabar com alguns sofismas, a gente tem que acabar com a religiosidade pra gente entrar no real relacionamento com Deus, pra gente viver isso aqui, ó, nem o que os olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, nem sequer penetrou no nosso coração. Nós temos que mergulhar e pedir a revelação do Espírito para a nossa vida. E aqui ele fala assim, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Só quem conhece a Deus no profundo é o Espírito que mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus conhece o profundo de Deus. Ninguém mais conhece o profundo de Deus, só o Espírito dele. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso é uma coisa que quando ele fala assim, ó, e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Isso aqui, ó, para você que muitas vezes se culpa, achando que você está carnal, que a sua mente está corrompida. Quem aqui já entrou nesse limbo de, nossa, meu Deus, a minha mente está corrompida. Nossa, porque meu coração é mau, porque eu tô sendo mal. Quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E por intermédio dele, nós recebemos a mente de Cristo. Então, se hoje você pensa que, nossa, eu tô com a minha mente totalmente... Isso é setas do inimigo, isso é o inimigo colocando o seu passado para você lembrar. E... não é você mais que está pensando nas coisas ruins que não são do Senhor. Muitas vezes a gente fica nesse limbo de culpa, de acusação, né? Ou é só eu que passo por isso.
e acho que é da minha cabeça. Quando a gente pensa mal até de alguém, não é mais da nossa cabeça. A gente tem a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, toda essa acusação, toda essa culpa por você pensar algumas coisas não é do Senhor. Isso. É só a isca de Satanás. Vocês já leram o livro A Isca de Satanás? Isso é um livro que eu aconselho vocês a comprarem. Porque muitas vezes a gente acaba sendo fisgada pelas iscas. E aí a gente fica, nossa, mas eu tô pensando nisso. E aí você vive numa opressão, você vive culpada, sendo acusado o tempo todo. E só que quando você vem para a palavra e fala assim, porque eu tenho a mente de Cristo, peraí, isso não vem de Cristo. Então a gente tem que ter mais discernimento daquilo que a gente está pensando realmente ou de setas que nos são enviadas e a gente é fisgada por elas. O Espírito que vem de Deus para que conhecemos o que Deus tem feito e nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Sabe? Quem está no mundo acha. Ora, as pessoas natural não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Nós que somos espirituais, nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma fé que muitas vezes espanta, nós acreditamos em coisas que as pessoas acham que é loucura, né? Mas bendito seja a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que as pessoas naturais acham que é loucura, né? Tem tantas coisas que o Espírito Santo ele faz dentro de nós que as pessoas falam assim, não, mas como assim você tá desse jeito? Como assim você renuncia a isso? Como assim você abre mão de tudo isso? Como assim? Uma das coisas que eu sei que muitas pessoas me julgaram até quando eu abri mão da minha empresa e as pessoas falam, não, mas você tá louca? Não, mas como assim? Isso daí acho que você precisa ir na psicóloga, você precisa ir na psiquiatra, porque onde já se viu você largar tudo assim, né? As coisas espirituais, quem é natural não discerne. Agora as pessoas que são, porque todas as pessoas que são crentes fervorosas que eu falei, falou, glória a Deus pela sua renúncia, é isso aí. Então, quem é natural sempre vai achar que é loucura as coisas espirituais. E a gente tem que tomar até cuidado na hora que a gente vai falar das coisas espirituais para elas. Porque aí às vezes começa até a chocar essas pessoas e elas se fecham para o evangelho. Então tem coisas que nós vamos evangelizar pessoas, mas nós temos que tomar até o cuidado do nível de profundidade que a gente vai falar das coisas do Senhor. Primeiro a gente dá o leite espiritual, né? Então, e aqui para finalizar ele fala assim, e a pessoa natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas não discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então hoje, todas as vezes que você se sentir acusada por um pensamento, todas as vezes que você se sentir acusada por qualquer coisa, você tem que lembrar que você tem a mente de Cristo. Você tem que lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E você precisa renunciar esses pensamentos. Você precisa renunciar, muitas vezes até sonhos. Tem sonhos que você fala assim, nossa, por que eu sonhei isso? Nossa, eu devo estar muito carnal, a minha mente está corrompida. Não, irmã, você tem a mente de Cristo. Às vezes o que pode ter acontecido é que você não orou, repreendendo todo maligno para Deus guardar o seu sono, e você sonhou o que o inimigo colocou ali.
na sua mente. Então, por isso que é tão importante a gente se revestir de oração, a gente ler a palavra de Deus para que a gente sofra essa metanoia, e não só a metanoia, mas que a gente fique firmada na identidade que Deus nos deu. Deus nos deu a identidade de filha, Deus nos deu a mente de Cristo. Então, toda acusação que vem por algum pensamento, a gente tem que renunciar e rejeitar. Quem aqui já passou por isso? Ou só eu? Né? Porque a gente tem que entender que há um campo de batalha na nossa mente, né? E quando a gente não coloca na nossa mente coisas do Senhor, vai sobrando espaços ocos para que o inimigo lance flechas e você acredite que é você que está pensando naquela coisa. Então a gente tem que olhar hoje e falar assim, o que eu estou pensando? Qual é a qualidade do meu pensamento? Eu tô pensando nas coisas do Senhor? Eu tô pensando nos sonhos de Deus para minha vida? Ou eu tô deixando um vazio, uma porta aberta, um lugar para que Satanás venha e coloque seus ovos de discórdia, de culpa, de arrependimento, de acusação? Arrependimento não, porque Satanás não coloca arrependimento na gente. Ele coloca a culpa mesmo. E então a gente tem que começar a pensar e começar a rejeitar esses pensamentos ruins, começar a rejeitar aquela lembrança que te traz culpa, que te traz angústia, que te traz ira, ódio, rancor. Quem aqui já pensa às vezes algumas coisas, lembra de algumas situações, do nada você lembra uma situação e aí você começa a sentir todo aquele sentimento ruim de novo. E aí na hora que você viu, você já tá totalmente transtornada, angustiada, aflita. Por quê? Você foi pescada com uma isca. Porque do nada você se lembrar de uma coisa que você fez há anos atrás e que te traz condenação. Isso não vem do Senhor. O Senhor, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se batiza nas águas, você é livre. O Senhor perdoou você de todos os seus pecados e Ele lançou no mar do esquecimento. É necessário sim que você se confesse ao Senhor todos os dias para fechar as brechas. Mas todas as vezes que você confessa um pecado para Deus e se arrepende, pede força para você abandonar esse pecado, o Senhor, Ele te perdoa. E Ele lança no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais. Quem se lembra do seu pecado é Satanás. Quem se lembra do que te prendia no mundo dele, é o inimigo. Então por isso que muitas vezes ele fica te lembrando de coisas que você fez. Por isso que muitas vezes ele fica só te perturbando, porque você ainda não tomou uma posição de rejeitar isso. E você acha que é coisa da sua cabeça. Mas, irmã, hoje você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela aponta para Cristo, aponta para a santidade, aponta para o que é reto, para o que é íntegro. Vocês entenderam o que o Espírito Santo está falando hoje para a gente? E o que vocês aprenderam com o que o Espírito Santo falou para vocês hoje? Qual é a decisão que vocês tomam hoje? Paulo, hoje eu tomo a decisão que todas as vezes que vem um pensamento que eu sei que é do passado, de coisas que eu fiz, que me traz condenação, eu vou rejeitar e renunciar no nome de Jesus. Todas as vezes que vocês tiverem esse pensamento, vocês rejeitam em nome de Jesus. E falem, porque a palavra do Senhor me fala que eu tenho a mente de Cristo e Cristo não pensa nessas coisas. A palavra fala, por isso que a espada que nós temos para guerrear no mundo espiritual é a palavra. Porque a gente fala assim, olha, a palavra do Senhor me fala que Ele lançou todos os meus pecados no mar do esquecimento. E que eu tenho a mente de Cristo, então eu não estou pensando nessas coisas. Porque Cristo não tem essa mente pecaminosa, essa mente aflita, acusadora. Bom, e não se esqueçam que o que o Senhor tem para você, nem seus olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no seu coração. Para aqueles que amam a Deus, o Senhor tem uma vida especial.
o Senhor tem uma vida plena, abundante. Ele tem uma vida que você ainda nem imaginou. Bom, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que a palavra falou com vocês, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus nos ensina tantas coisas que eu aconselho vocês até, se vocês tiverem mais um tempinho, fiquem meditando nessa palavra, na parte que mais falou contigo hoje. Na parte dos sonhos, na parte do pensamentos, na parte de tudo, de persuasão, em tudo. Em ser filha madura, em recebimento da sabedoria. Então, se você tiver um tempinho, medita nessa palavra mais um pouquinho hoje, que eu tenho certeza que o Senhor ainda falará mais ainda com vocês. Bom, vamos finalizar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela palavra de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor tira as escamas dos nossos olhos. Pai, eu peço que o Senhor nos dê mais entendimento e discernimento da Tua palavra. Pai, nós consagramos esse dia a Ti, seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar, Papai, nem para a esquerda, nem para a direita. Pai, nós denunciamos a Ti todos os planos do maligno contra a nossa vida hoje. E eu peço, Pai, que o Senhor repreenda Satanás e suas hostes malignas, a fim de que nenhum mal nos suceda. Assim eu oro, Papai, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Que a paz que transcende todo entendimento esteja com vocês nesse domingo e que vocês sintam a presença de Deus em todo o seu dia e que vocês se encham a mente de vocês com as coisas de Deus e não deixem espaço vazio. É isso aí. Beijo. Até amanhã. Amanhã é às 6 da manhã. De segunda a sexta-feira é às 6 da manhã. Tchau, tchau.